Ô, Abimael, estou sentindo falta dos teus trabalhos, tu não está conseguindo entregar, o que aconteceu? Bom dia, João, tudo bom? Boa tarde, né? Passou meio-dia. Tá, daí tu vai entregar agora os atrasados? Tenta entregar, dá uma olhadinha em tudo que tu ficou pendente e tenta entregar os atrasados. Que eu lembro que tu estava fazendo uma atividade, aí depois eu não recebi mais, daí eu não sei o que aconteceu, né? Agora tu está dizendo. Alguém conseguiu já dar uma olhadinha nas atividades que começaram hoje, que foram postadas hoje? Hoje já começa, então, a segundo volume, né? Segundo bimestre, que não conseguiu pegar a apostila na escola, ela tem disponível no Positivo On para vocês darem uma olhadinha e já começar a fazer as atividades, não precisa necessariamente lá na escola buscar, apesar de que a maioria fala, né, que prefere ter ela na mão, mas ela tem ali no sistema para vocês olharem. Eu já tinha conversado com vocês do que estava por vir no segundo bimestre, porque a gente viu no primeiro ali, terminamos até semana passada, o LD, eu falo apostila, né? O modernismo não, desculpa, as vanguardas, deixa eu me ajeitar, as vanguardas, e aí a gente ia começar o modernismo no Brasil, né? Porque qual que é a referência de um para o outro, né? É a influência. Na verdade, eles têm os mesmos preceitos, né? Enquanto as vanguardas ali, elas tinham aquela separação que eu falei para vocês, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, e aí por diante, o surrealismo foi o último que a gente viu. O modernismo não tinha essa separação tão determinada. Vocês vão ver, eu peço que vocês assistam os vídeos, porque eu tenho recebido bastante perguntas na caixinha de mensagem lá do Positivo On, com perguntas sobre assuntos que eu tratei no vídeo, que às vezes pode ser que teria ajudado vocês. Então, olhem o vídeo, tá? Então, como eu falei lá no vídeo, não teve uma divisão tão expressiva assim, né, de movimentos, apesar de que na Europa as vanguardas elas tinham os artistas caminhavam por vários movimentos, né? Então, por exemplo, o, o Pablo Picasso, que foi o patrono ali do cubismo, ele também andou pelo surrealismo, também andou pelo abstracionismo, né? Mas a gente conseguia determinar, inclusive eles faziam no jornal comunicados, né, fazendo sobre trazendo os temas que eram abordados nos movimentos de vanguarda, qual era o pensamento deles. Então eles faziam comunicados em jornais, né? Tinham artistas que faziam textos para ser publicados, então bem dividido, bem determinado os movimentos, menos o dadaísmo, como eu falei que o dadaísmo a ideia central deles era não ter uma classificação. Mas, enfim, voltando então para o modernismo, isso tudo a gente já conversou quando falamos das vanguardas. No modernismo, o que acontecia? Os artistas brasileiros, na grande maioria, eles, não todos, né, para ficar claro, eles estudavam na Europa, principalmente em Paris, né? Então, eles saíam do Brasil e iam para lá fazer as escolas de arte, que eram as academias oficiais, né? Eles iam para lá estudar arte, e aí, claro, eles traziam as influências para cá. E aí teve um artista, que ele não era brasileiro, Lázaro Segal, que em 1913
ele veio para cá e fez, né, veio para o Rio de Janeiro e fez uma exposição inspirado nas obras, né, com a onda das vanguardas. E aí, na época, lá em 1913, ele foi até zombado, né, porque não teve relevância a exposição dele, porque eles acreditavam que aquilo ali estava completamente fora. O Brasil ainda vinha numa arte bem academicista, após ali o período, então, do barroco, né? Enfim, tivemos o barroco brasileiro, depois veio o movimento neoclássico, enfim, se vocês vão estudar mais aprofundadamente, já viram alguma coisa, na verdade, no sétimo, oitavo ano, né? Principalmente no sétimo ano que a gente vê neoclássico, mas vocês vão retomar esse conteúdo no terceiro, ou no terceiro não, no ensino médio, mas ele vinha com uma ordem clássica, inclusive, eram contratados artistas europeus para vir no Brasil e impor a ordem do neoclássico no Brasil. Então, vinha de uma arte bem academicista, o neoclássico é acadêmico, quando é acadêmico eu digo regras de composição, regras do tema que era retratado, a forma de pôr as cores, né? O tema, eu digo, qual assunto eles poderiam tratar numa obra, qual tipo de arquitetura poderia ser construído um prédio oficial e assim por diante, o que era considerado padrão, né? Então a gente vinha de uma ordem bem clássica, e aí, ainda com esse pensamento, e aí quando o Tom Lázaro Segal chegou, veio e fez essa exposição, ele foi desconsiderado, não teve muita relevância, né? Mas a ideia era que ele já estava trazendo um pouco dessas inspirações. E aí, obviamente, que quando a gente fala em movimento, isso para qualquer movimento, o que acontece, gente? Tudo que, que todo pensamento, né? Isso eu sempre falo para vocês, acho que quase toda aula a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Tudo que está acontecendo no nosso mundo tem o reflexo na arte, lá na ponta, né? Então, pensem o seguinte: o movimento hip hop, por exemplo, né? Começou, o forte dele foi em Nova York, né? Onde teve o boom. Mas aí, como é que chegou aqui no Brasil? Eles estavam vendo o que estava acontecendo lá em Nova York, resolveram copiar? Não é só tão isso, então não é só tão uma influência visual, de ter um pré-conhecimento do que estava acontecendo. É porque as mesmas formas de viver o mundo, do homem se comportar no mundo, que estava acontecendo lá na Europa, aconteceu aqui no Brasil também. Então, imaginem hoje em dia, tá? Como o exemplo mais clássico, a gente está vivendo aí a pandemia no mundo inteiro. Isso traz uma forma de viver o mundo, de interpretar o próximo, de organizar nossas ações, né? De uma forma, num pensamento quase que global. Claro, cada país tem a sua realidade, tem a sua modificação, mas isso é uma forma geral. Então, a gente pode, daqui a alguns anos, analisar a expressão nesse período aí que a gente anda vivendo, né? E aí, não só da pandemia, de tudo que vem acontecendo no mundo nos últimos anos, a gente vai conseguir ver movimentos aí que eu não sei como é que poderiam ser classificados, né? Isso é uma coisa futura. E aí a gente vai ver que o mesmo movimento que teve uma força iniciando, por exemplo, né, sei lá, na Alemanha, a gente viu um movimento parecido acontecendo nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Brasil, às vezes não com a mesma nomenclatura, mas aí eles têm as mesmas características, a mesma forma de expressão, uma forma semelhante de pensamentos, tá? Então é dessa forma que acontecem os movimentos, todos eles, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, estava dando exemplo do hip hop, aconteceu lá nos Estados Unidos, claro, tem análise dos artistas, né, do que está acontecendo, tem as influências, né? A gente escuta hoje muito mais, porque a gente tem nas redes sociais, tem as notícias na televisão, enfim, a gente acaba captando um pouco dessa influência, mas também o que a gente vive aqui, a nossa forma, né? Então, o hip hop também começa no Brasil, mais ou menos ali no mesmo período, justamente por essa forma de expressão humana que vai acontecendo de tempos em tempos. Então, quando a gente diz, eu disse para vocês que 1913
já estava bombando as vanguardas lá na Europa, e aí Lázaro Segal chegou aqui, fez, ele foi, não teve muita expressão, aí não é porque estava acontecendo só porque os artistas estavam estudando na Europa, né? Por exemplo, a Anitta Malfatti, ai meu Deus do céu, Tarsila do Amaral estudavam fora, né? Não é só porque eles estudaram fora que eles chegaram aqui, vamos copiar o modelo. Não, aqui também já haviam acontecendo esses movimentos, aqui também já vinha acontecendo o pensamento. E aí, claro, quando eles vêm trazendo esses movimentos, ai meu Deus, essas galerias, essas apresentações, né, essas exposições, fugiu a palavra, e isso aí acaba colocando aquela pulguinha ali atrás da orelha, tá? E aí depois, um momento importante para o nosso início do modernismo, depois de 1917, ou seja, um pouquinho mais para frente, Anitta Malfatti também faz uma exposição. Ela acabou tendo uma repercussão um pouquinho maior. Ela Lázaro Segal, a gente diz que ele foi um pouco ignorado. Já a Anitta Malfatti, ela foi criticada mesmo pela forma que ela trouxe as obras, enfim, que ela se apresentava, né? Ela era, dizem que não tem a divisão, né, de surrealismo, enfim, como eu falei para vocês aqui no Brasil, mas as obras dela se aproximavam um pouco mais entre ali o expressionismo e o fauvismo pelas cores, né? Então ela distorcia as cores. Ela, por exemplo, fazia um homem com a cara verde, né? Um tom, em vez de fazer um tom, um homem branco, né? Mas em vez de fazer ele com uma cor mais alaranjada, mais rosada, ela foi em tons de verde, por exemplo. Ela fugia daquele padrão, né? E sim, uma obra com uma pincelada mais reta, né? Enfim, sem muita preocupação com os contornos, com os detalhes, ou seja, já numa onda mais de vanguarda, né? Ela trouxe uma crítica, mas também aquela pulguinha que já vinha sendo, né, já tinha sido implantada lá em 1913, ela foi crescendo cada vez mais, né, até que os artistas também, por toda a trajetória ali de clássico que já vinha acontecendo, eles queriam a ideia deles de modernismo, de se modernizar, enfim, de se atualizar, modificar o que vinha acontecendo até então, se juntaram as pessoas que estavam pensando da mesma forma, que vinham fazendo arte da mesma forma, e aí eu falo na pintura, na música, principalmente, no teatro nem tanto, o teatro foi bem mais lá para frente, 1950 começou a ter uma modernização no teatro, o teatro teve um apagão aí nesse período, né, desde da chegada da família real da família real portuguesa no Brasil, que eles trouxeram companhias portuguesas com peças portuguesas, eles ficaram meio que num apagão, né? Tinha evolução, mas era uma coisa mais lenta, não é no mesmo ritmo que aconteceu com a música e com as pinturas, né? Artes plásticas. E aí, então, em 1922, anotem, quando vocês estiverem estudando, estão acompanhando já aí com o caderno de vocês, que isso é extremamente importante. Em 1922, teve a Semana de Arte Moderna no Brasil, que ela então era marcada era um marco, né, do período então que os artistas se apresentavam essa nova ordem, esse novo pensamento e aí uma junção de vários artistas importantes da música que já eram consagrados, que já tinham uma notoriedade, né? Então, quando eles se juntam e fazem esse momento, a partir de agora, nós estamos apresentando a forma. Essa junção trouxe a importância que era devida, que era necessária para fazer andar, para fazer ter o boom do modernismo no Brasil, aí com essas concepções, tá? Então, por exemplo, uma coisa importante desse movimento que não tem né, muito exposto aí, se traz é na nova, estou falando conteúdo novo, João. É o conteúdo dessa semana que iniciou
hoje lá na plataforma, para quem tem a plataforma, que vai buscar conteúdo novo já. Agora eu me perdi no que eu estava falando. Nada, querido. Então, assim, tudo que, né, enfim. Lembrei, não tem tanto na LDI, não é tão comentado, porque se inclui entre os artistas modernistas, e um dos principais, e é realmente, né, a Tarsila do Amaral, mas na semana de 1922, ela não estava no Brasil, ela estava viajando, estava em Paris, então ela não participou da semana, apesar de que ela é uma das que encabeçou o modernismo, mas não a Semana de Arte Moderna, né? Ela não participou, não estava aqui. Ela era casada com Oswaldo de Andrade, o Oswaldo estava aqui, ele, Salgado Plínio, Anita Malfatti, enfim, vários artistas importantes, né? Vilas Lobos, que ele era já conhecido, e ele fazia um trabalho, principalmente nas escolas, importante com canto orfeônico, né? Ele fez um mix, e isso é importante, eu coloquei no vídeo de vocês, ele fez um mix do modernismo com o clássico. E aí ele aproveitou e valorizou a música popular brasileira. Ele pegou, por exemplo, ritmos clássicos e trouxe composições brasileiras. Ele fez uma mistura ali com isso. Isso é importante por quê, gente? Porque mais lá para frente, quando eu falei para vocês que a Tarsila ela não estava na Semana de Arte Moderna, mas ela teve essa importância porque mais para frente o que aconteceu? Alguns artistas, como o Plínio Salgado, eles começaram a questionar essa influência europeia no Brasil. Eles não queriam mais. Lembra que eu falei para vocês do neoclássico que eles trouxeram, traziam artistas para impor a ordem, ou ainda no teatro, que traziam companhias portuguesas, enfim. Alguns artistas não queriam mais nenhuma influência que fosse europeia, não conseguiam entender, interpretar como sendo algo brasileiro. Eles acreditavam que só poderia entrar na cultura brasileira aquilo que fosse 100% brasileiro, sem nenhuma forma de influências. Acho que isso é possível, gente. Imaginem o mundo, de uma forma geral, ainda mais agora, então é impossível isso, né? Mas tentar imaginar, né, naqueles anos que não tinham redes sociais. Será que mesmo assim é possível ignorar o que está acontecendo no mundo, ignorar o que está vindo de fora, dizer que a gente não é influenciado em nenhum momento por nada que está acontecendo fora do Brasil? Pensem nisso. Eu acho que é difícil, né? E aí ele fez um movimento chamado Verde Amarelista, que era justamente isso, para rechaçar, para rechaçar no sentido de ignorar, criticar completamente qualquer forma de modernismo que tivesse riscos de influência europeia. E isso é importante, gente. Depois também não acontece agora com Plínio Salgado, mas acontece também dentro da música popular, lá nas vanguardas também, né? Ali da Erasmo Carlos, enfim, quando eles começaram a trazer o rock, porque o rock também é uma influência do que acontecia fora do Brasil, certo? E aí o que acontecia? Também alguns artistas naquele período começaram, principalmente os artistas que encabeçavam a música popular brasileira, acreditavam que o rock também era uma influência que não deveria ser incorporada ao Brasil, porque não fazia parte da cultura brasileira, né? Então, por que eu estou puxando uma coisa lá para frente para vocês? Para vocês verem que como é cíclico esses momentos, né? E esses pensamentos. Então, esse nacionalismo todo, né? Que a gente vê agora ali com o Plínio Salgado no modernismo, depois aconteceu nas vanguardas, é o reflexo do que estava acontecendo no momento, né? E a gente viu nesses momentos e vamos ver outras vezes, né? Então, talvez a gente faça a gente refletir um pouco
sobre alguns movimentos, algumas interpretações que tem ao longo de toda a nossa história, né? Se aproxima, mas vocês podem fazer essas ligações com as aulas de história, de geografia de vocês. Enfim, vamos voltar então para o nosso conteúdo. Então, o que aconteceu? E aí, Tarsila da Amaral e Oswaldo de Andrade, eles não acreditavam. Aquilo que eu perguntei para vocês. Vocês acham que é possível ignorar qualquer tendência e fazer uma arte que seja 100% brasileira, só brasileira? E aí, então, Tarsila do Amaral disse que não era bem por aí, que o que tinha que ser feito era receber as influências, porque a gente ninguém quer morar, ninguém quer viver, né, assim, bitolado em uma coisa só, mas também saber criar a partir daquilo ali, ver qual que é a construção brasileira. Então, é uma coisa que acontece, é um movimento natural, a gente recebe as influências e a partir daquilo ali a gente cria o nosso conceito, que a gente entende, né? E é o que acontece com tudo, né? Imaginem assim, vocês vão numa aula de história, sei lá, português. Não, português não, mas sim, história, sociologia mais para frente, vocês vão ter filosofia, que vocês vão ter mais para frente também. Ou então escutam uma notícia, participam de algum debate que está acontecendo em casa, ou escutam algum debate com alguma discussão, e aí vocês vão ouvindo, né, aqueles acontecimentos, ouvindo aquelas histórias, e aí vocês vão sintetizando aquilo ali, o que é significativo para vocês, e a partir daquilo ali vocês vão criar o que é a identidade de vocês, né? Então é dessa forma que a Tarsila do Amaral e os Oswaldo de Andrade fizeram. A gente vai receber essas influências e a gente vai criar o que é significante para o Brasil e para a arte que eles vinham fazendo, né? E aí eles inauguraram um movimento que se chama antropofágico, que é com aquela obra O Abapuru, que eu acho que a maioria já viu. Quem não viu e tiver a oportunidade de baixar na Word, que eu coloquei lá de novo a atividade inteira na parte da atividade e fiz um link com o Word. Quem baixar o Word vai ver, se não, dá uma pesquisadinha aí no Google rapidinho. O Abapuru é aquela que tem uma perna bem grandona, né? Enfim, que a Tarsila fez para dar de presente pro marido dela, né? Então, que é o Oswaldo. E aí ela disse que ela inaugura, ela se aproxima muito mais, né? Que nem eu falei para vocês que a Anitta Malfatti se aproximava do expressionismo, fauvismo, ela se aproxima muito mais do cubismo. Mas aí não é o cubismo, né? É o movimento antropofágico, que era justamente isso, trazer as ideias do que vinha acontecendo, sintetizar isso na memória, e aí sim criar aquela arte brasileira. E foi dessa forma que aconteceu e foi desenvolvendo o modernismo no Brasil, e aí na música, né? Depois a gente vai estudar mais para frente, mais para o final do bimestre, e aí dentro das artes. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Ou tudo tranquilinho? Coloca ali no chat se alguém ficou com alguma dúvida, não precisa ter vergonha, não. Vou pegar uma aguinha aqui para mim. Que frio que tá fazendo hoje, né? Meu Deus do céu. Professora, é a Dani. Pode falar. Eu não peguei muito o começo, assim, a professora falou algo, assim, muito importante, porque eu não peguei o começo da Eu não sei em explicação. que parte tu entrou, mas a gente estava falando sobre a transição do modernismo, aliás, das vanguardas europeias para o modernismo. Mas se tu perdeu alguma parte, na verdade, eu estou fazendo recapitulando, né? O que já tem na videoaula de vocês. Então, depois, se tu quiseres assistir, eu tenho certeza que alguma parte ali tu vai conseguir interpretar, né? Mas o que ficou faltando? Onde que tu entrou? Eu entrei quando a professora estava falando que não ia ter nenhuma influência do
de fora para o Brasil, alguma coisa assim. Na parte final do modernismo, então. Isso. Eu trouxe uma introdução primeiro do como chegou aqui. Tiveram exposições em 1913, depois em 1917, né? E aí entramos na Semana de Arte Moderna em 1922, que aí sim começou, teve o anúncio da arte moderna no Brasil, e a partir daquilo ali, então começou a desenvolver as ideias modernistas, né? E aí eu trouxe esse parâmetro de que alguns artistas então acreditavam que não poderia ter essa influência europeia, e aí foi a parte que tu entrou, mas a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como que começou o Estupim, esse marco geral de 1922, tá? E aí, mas não deixa de assistir, tu consegue assistir depois os vídeos lá também, que daí complementa, né? Entre mais detalhes. Essa aula também está sendo gravada, tu pode ter acesso depois à parte que faltou, tá? Mas é basicamente isso. Eu Não, também. obrigada. Eu consigo assistir as aulas depois, sim. Ah, tá, então tá. Mas é basicamente isso, a gente só conversou, né, um pouquinho mais estendido, mas sobre isso, como que chegou, que é o marco 1922. Também estou com saudade, João. Muito melhor, né? Então, assim, ó, gente. Aula que vem, segunda-feira de semana que vem, vocês já sabem. É aquela, vocês já vão ter acesso aos vídeos, às atividades. Acho que a maioria, né, já vai ter conseguido fazer. A gente vai tirar aquelas dúvidas, aquela aula mais tira dúvidas mesmo, né? Mas assim, ó, eu quero também corrigir com vocês, vou fazer uma correçãozinha com vocês as atividades já da semana passada, que hoje a gente conversou sobre dessa semana, vamos ver as dúvidas semana que vem, e aí se dá tempo já corrijo as da semana passada. A gente ainda tem, ó, há 15 minutinhos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a atividade de hoje, quem tiver com positivo on aí e puder abrir junto, eu vou abrir para ver, para tentar tirar alguma dúvida daquela atividade, eu vou fazer uma leitura dinâmica com vocês. Eu sei que a maioria não deve ter tido acesso ainda, né? Começou hoje de manhã. Não vamos mais trabalhar com caderno de artes, a gente está trabalhando com caderno de artes. As atividades, por exemplo, da semana passada lá do surrealismo, era para ter feito no caderno de artes. A gente está trabalhando bastante. É que tu tá pegando as atividades na escola, né? Daí na escola eu coloco o espaço para vocês usarem na própria folha. Ah, não, não tá mais? Ah, então tá. É, quem tá pegando na escola, eu deixo um espaço lá. Mas para vocês pode usar o caderno de arte. Deixa eu pegar aqui, abrir. Então, a gente introduz ali, né? Iniciamos o segundo bimestre, o modernismo, e aí tem exercício da página 4 e 5 da apostila. Deixa eu entrar aqui para pegar a apostila de vocês, que eu não tenho ela física ainda, só tenho ela online. Tá fazendo folha A4, mas pode colar, pode usar no teu caderno de desenho, não precisa pegar uma folha à parte para isso. Enquanto isso, deixa eu fazer a chamadinha aqui de quem está na minha aula. Enquanto vai abrindo, já vou copiando. Primeiro dos 6, meu Deus, chegamos à metade do ano. Aula do nono. Chegamos à metade do ano e parece que ele nem começou ainda, né? Ficamos parados. Volume 2, consegui. Acho que consegui. Todo mundo já abriu lá
a atividade? Conseguiram abrir? Eu abri aqui. Então, ali, ó, na página 2, eu não pedi para vocês, mas tem. Você sabe o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922? E depois, como você imagina que o movimento modernista influenciou a arte no Brasil? Acabamos de falar sobre isso, né? Na página 3, então, ele traz um texto que é complementar ao que nós conversamos. Na página 3 também tem uma obra de Anita Malfatti. Quem tiver com ele aberto, já dá uma olhadinha ali, ó. É uma mulher com o rosto azul, cabelo azul, né? E aí o fundo também azul, o dorso aqui também todo ele em azul, ou seja, com cores irreais, né? Não fora do que seria o padrão normal, né? Então é o que aquilo que eu conversei com vocês. E teve uma crítica aí em 1917, as obras dela não foi bem interpretada, justamente porque ela fazia essas modificações. Essa obra que tem na apostila de vocês, ela é de, ó, 22, a gente está falando de Semana de Arte Moderna, então já é uma obra que ela entrou na semana, né? Ela já foi mais, teve um respaldo maior, né? E aí adiante, deixa eu ver aqui, agora entra na página 4, que são as questões ali para vocês, né? Quatro e 5, depois tem a atividade na página 6. Tá, então vamos lá. Na página 4, ele trouxe duas imagens, ele pede para vocês observarem aquelas imagens, uma de Vicente Monteiro e a outra Tarsila do Amaral, né? E aí eles perguntam quais características mais chamaram a atenção nas obras. Todas essas obras, tem obras na página 4 e tem uma obra também na página 5 de Cavalcante, né? E aí é uma questão um pouco mais pessoal, vocês vão ter que colocar ali, analisar, percam tempo, sempre façam isso, quando é para analisar uma imagem, percam tempo olhando aquela imagem, para vocês trazerem quanto mais elementos ali diferentes, quanto mais conteúdo diferente, menos superficial, mais bacana fica, tá? Ao analisar as obras, você percebeu alguma característica modernista descritas na página anterior? Quais? Então, vocês vão ter que fazer uma referência com as páginas 3 e 4, com o vídeo também que a prof fez e a nossa aula de hoje, e aí responder aquela perguntinha ali, número 2, tá certo? Não tentem chutar, como eu falei, percam tempo ali analisando e fazendo relação com uma característica ou outra. Por quê, gente? Porque se vocês fizerem essa análise, depois vocês conseguem fazer uma diferenciação. É para isso que serve esse exercício. Vocês conseguem fazer diferenciação de outras obras, levando em consideração características de momento. Isso é importantíssimo mais para frente, agora, obviamente, né? Mas vocês já irem se preparando mais para frente. A gente tem uma quantidade de artistas e movimentos enorme para estudar. E aí, quando chegar lá no período de, por exemplo, de Enem, vestibular, quem vai fazer um vocacionado de arquitetura, enfim, né, uma área mais artística, é uma forma de vocês conseguirem interpretar uma imagem, mesmo que vocês não conheçam, mas por saber as características do movimento, né? Então vamos lá. O 3, em sua opinião, nessas obras, os artistas buscaram transmitir a realidade de maneira fiel. Realidade de maneira fiel no modernismo? É o que eles queriam ou é o que eles estavam se afastando, né? Então é isso que vocês vão ter que comentar. Não respondam também só sim ou não, né? Comentem sobre aquilo ali.
E aí depois eles colocam uma cerâmica marajorara para vocês olharem, que é da nossa cultura indígena, né? Assunto que a gente estudou ano passado. E aí vem as perguntinhas da página 6 para finalizar, né? Ó, escolha um pintor modernista brasileiro das obras apresentadas na atividade anterior e realize uma pesquisa sobre ele. Além de pesquisar sobre a vida e a obra do artista, escolha em suas produções e apresente-as para os colegas, para isso não vai, essa parte não vai acontecer. Para isso, considere suas respostas às profissões as seguintes. Ó, gente, eu coloquei ali para quem não pudesse pesquisar, principalmente para quem não tem problema aquilo, para quem está fazendo na escola, né? Ou enfim, está com algum problema na internet, que aconteceu ali com o Imael. Eu coloquei já um ali a mais, que é aliás, eu coloquei uma pesquisa, falei sobre a Tarsila do Amaral, mas tem vários artistas ali para vocês escolherem. Eu falei de uma em específico e uma obra em específica dela, né? Vocês podem ir fugir um pouquinho dela e ir para outra linha. E aí ele pede que nessas observações vocês façam a seguinte relevância. Observe a obra e descreva suas principais características. Então, você escolheu o artista que tem ali naquelas várias imagens e vão descrever, ou seja, dizer as principais características. Se vocês fizerem bem certinha a questão anterior, essa daqui já vai ficar até mais fácil para vocês responderem, né? Depois, pesquise e explique o movimento de vanguarda europeia que inspirou a elaboração da obra do artista escolhido. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Brasil não tem essa divisão, mas temos as inspirações, né, dos movimentos. E aí, a C, faça uma leitura da obra, tentando perceber em seus elementos o que o artista pretendeu expressar por meio da criação. Por exemplo, uma crítica social, um sentimento, uma denúncia, um desejo de romper regras, padrões, e aí por diante. O que vocês acham? Isso é claro a partir da impressão que vocês tiveram, da análise que vocês tiveram, né? O que vocês interpretaram ali que o artista queria, que ele estava tentando retratar com aquele movimento ali, tá? E aí, por fim, o processo criativo para vocês fazerem uma releitura dessa obra que vocês escolheram. Lembrando que releitura, o que é uma releitura? É trazer uma característica de uma obra, né? Ou seja, um padrão daquela obra, mas não copiar ela. Não é uma cópia. A releitura é a visão de vocês. E aí o exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Aquela obra clássica que eu sempre trago, Mona Lisa. Né? O que é a Mona Lisa? Não tem nada a ver com o nosso conteúdo, não é a releitura da Mona Lisa, só para dar o exemplo de uma releitura. Mona Lisa foi uma obra encomendada para Leonardo da Vinci, pelo marido dela, que eles eram um casal de comerciantes. Ela tinha acabado de ganhar neném, por isso que ela estava com aquele véu, né, na época, lá na Itália. Quem usava aquele véu ali era porque eram as mulheres que tinham acabado de ganhar neném, e aí ele quis retratar o momento feliz da família deles, ele quis que ficasse registrado aquele momento, e aí eles fizeram a obra foi encomendada a obra Mona Lisa, né? Se fosse hoje em dia, como que poderia ser vista? Então, dentro da releitura, a gente vai pegar aquele padrão clássico ali da Mona Lisa, que é um retrato, né? Ou seja, ela está ali parada com aquele olhar enigmático, um retrato, ou seja, uma imagem mais estática, né? Ela está como se fosse uma fotografia ali, né? Um 3x4. E aí, trazer elementos de como que seria, então, imaginem uma homenagem, hoje em dia, para uma mulher que recém ganhou um neném de um marido, né? Então, como que ela estaria vestida? Como que ela estaria se portando? Isso é releitura, é a visão de vocês sobre aquele momento. Então, não é uma cópia geral, ela tem que ter uma referência que ligue uma obra a outra. A gente tem que olhar e perceber essa relação, mas ela não é uma cópia. Então, essa é a identidade da releitura, é dessa forma que tem. Então, vocês vão escolher ali aquelas várias imagens que tem.
Deixa eu abrir aqui, então, ó. Temos ali a do Di Cavalcante, ó. Nanquim. Mulatas, ali é de cima para baixo, aliás, de baixo para cima. Mulatas. Depois a gente tem Urutu, da Tarsila do Amaral. E aí vocês já vão ter pesquisado sobre as obras, já vão ter pesquisado sobre o artista, né? Enfim, depois a gente tem Pietà, de Monteiro Vicente. Gente, Pietà, essa daqui do Monteiro Vicente, já é uma releitura. Pietà é uma obra de Michelangelo da Renascença, lá italiana. É uma escultura, não é uma pintura. Pesquisem depois, se vocês puderem, mas ela é uma obra, acho que a maioria já deve ter visto, uma escultura toda em mármore, em que está a Virgem Maria com o filho, com Jesus no colo, com ele desfalecido, né? E ela tá ali com aquela cara de tristeza, abandono. Agora no Big Brother, quem assistiu Big Brother, tinha uma das participantes que era a Mari e a... Ai, meu Deus, como é que era o nome daquela outra? Flaislane. Que a Flaislane, numa certa festa, ela desmaiou e aí a tal da Mari pegou ela no colo e ficava chorando com ela no colo. E aí passou até Por isso que eu tô falando que alguns meses que não tenham visto o Big Brother podem ter assistido, porque aparecia na propaganda, eles colocavam como se fosse uma releitura da Pietà. Colocava Pietà e aquela imagem das duas ali, uma chorando, outra no colo. Também era uma releitura que foi espontânea ali no caso, mas aquela obra que eles fizeram ali na propaganda é a Pietà, de Michelangelo, e é a mesma que tem do Di Cavalcante aqui. O Di Cavalcante fez uma releitura de Pietà. Ele colocou, então, ali até o mesmo nome, 1924, ou seja, ainda depois, né, no meio no meio da... Ai, meu Deus! No meio do modernismo, mas depois da Semana de Arte Moderna, né? E ainda lá em cima temos a obra de Anita Malfatti, o Autorretrato, ou seja, ela se representando, mas com as características de vanguarda. Olha a proposição para fazer uma releitura, gente. Uma representação, um autorretrato, poderia ser de vocês, mas com características expressionistas, porque a Anita Malfatti ela se aproximava do expressionismo, né? Então, com cores ali, que nem ela usou o azul, dava para usar de repente um verde, não sei. Claro, é de vocês a obra, só estou viajando aqui junto para a gente estudar essas possibilidades, tá? Gente, está terminando a nossa aula, falei demais hoje. Ficou alguma dúvida da atividade que eu expliquei até agora? Acho que estão bem simples, né? Bem tranquilas. Acho que elas estão bem... dá para a gente conseguir interpretar bem elas, né? Não esqueçam, de novo, já falei, estou virando papagaio já com isso. Não esqueçam de anotar as dúvidas. Professora, eu não entendi direito como era para fazer o desenho. Quando eu estava fazendo, me surgiu tal dúvida. Anotem, me perguntem na próxima segunda-feira. Deem preferência para a gente conversar sempre aqui na nossa aula, que é mais fácil a gente tirar as dúvidas, né? Deem preferência para este momento, tá? Anotem tudo. Se alguém tem alguma dúvida, pergunte agora, senão vocês já estão liberados para a gente abrir a sala para a próxima turma, tá? Um beijo para vocês e até mais. Professora, é a Dani. Pode falar, querida. Desculpa eu ter saído assim no meio da aula que a minha internet travou e eu não consegui participar. A mãe ainda mandou mensagem pro Jailson e eu não consegui entrar pelo meu telefone. Esse é o da mãe. Aí Tá. eu vou pesquisar. Aí a aula vai estar no YouTube, né? Essa aula vai estar gravadinha, querida. Isso mesmo. Tá gravadinha. Tá, então eu peço desculpa, mas eu Você já sabe, anota, segunda-feira a gente conversa para resolver, tá? Não, tá bom. Eu peço desculpa, foi a minha internet que saiu do meio da aula. Não tem Tá? problema. Um beijo. Já terminou a aula?
Terminou. Uhum. Ah, então tá bom, obrigada. Nada, um beijo. Beijo.